A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos mergulhar em uma das mensagens mais poderosas das Escrituras. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Deus tem uma palavra viva para o seu coração. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: eu recebo esta palavra. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e libera bênção sobre a sua vida. Agora, abra seu coração, porque o Espírito Santo vai falar profundamente com você através desta mensagem. Romanos capítulo 1, dos versículos 21 a 23, nos mostra a gravidade da situação da humanidade diante de Deus. Paulo escreve à igreja em Roma para convencê-la da necessidade urgente da pregação do Evangelho aos pagãos, aos gentios, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Talvez alguém pensasse: se essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram contato com a lei de Moisés ou com a Bíblia, será que Deus seria justo ao condená-las? Em que base ele vai julgá-las? A partir desse raciocínio, alguns podem concluir que o desconhecimento do Evangelho tornaria essas pessoas inocentes no dia do juízo. E se isso fosse verdade, surgiria uma pergunta séria: qual seria, então, a base para a tarefa missionária da igreja? Imagine uma tribo isolada, no interior da floresta, que nunca teve contato com missionários, que nunca ouviu o nome de Jesus. Eles têm sua religião, seus deuses, seus costumes. Se eles fossem automaticamente salvos por não conhecerem Cristo, poderíamos até pensar que seria melhor que nenhum missionário fosse até lá, pois, ao anunciar o Evangelho, uns creriam e outros rejeitariam, e esses estariam condenados. Mas Paulo mostra que não é assim. Nos versículos anteriores, ele explica que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que sufocam a verdade. Deus se revela à humanidade de duas formas: na consciência e na criação. O que de Deus se pode conhecer se manifesta dentro das pessoas. Elas sabem, lá no íntimo, que há um ser superior, santo, eterno, criador de todas as coisas. Além disso, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, são claramente vistos por meio das coisas que foram criadas. A natureza prega dia e noite que Deus existe, que Ele é poderoso e distinto da sua criação. Por isso, Paulo conclui: esses homens são indesculpáveis. No dia do juízo, Deus não os condenará porque rejeitaram um Cristo que nunca ouviram, mas porque rejeitaram o conhecimento de Deus que tinham na consciência e na criação. Ele dirá: você sabia que eu existia, sabia que sou santo, eterno e todo-poderoso, mas suprimiu essa verdade e preferiu seguir seus próprios caminhos. É por essa razão que missões são urgentes e necessárias, porque o mundo está perdido e a rejeição de Deus já acontece no coração, mesmo onde o Evangelho ainda não chegou. A partir do versículo 21, Paulo começa a descrever o processo de rejeição de Deus. Ele mostra como as pessoas, partindo da revelação que Deus lhes dá na consciência e na natureza, caminham em direção ao endurecimento e à idolatria. Primeiro ele afirma: porquanto, tendo conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é um conhecimento completo, detalhado, como o que temos nas Escrituras, mas é uma consciência real de que existe um Deus, distinto da criação, superior a nós, santo e poderoso. Em teologia, chamamos isso de reflexo da imagem de Deus no ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa marca divina ficou impressa em nossa alma. Todo ser humano que nasce neste mundo já traz, de alguma forma, essa consciência de que existe um Deus. O ateísmo não é algo natural. Ele é uma decisão deliberada de ignorar as evidências que Deus colocou no coração e na criação. A pessoa escolhe virar as costas para Deus, fazer de conta que Ele não existe e sufocar a verdade que conhece. Ninguém poderá alegar ignorância absoluta no dia do juízo. Nós que, além da revelação na consciência e na natureza, recebemos ainda a revelação especial de Deus na Bíblia, somos ainda mais responsáveis. Fomos alcançados por uma luz muito maior. Ouvimos o nome de Jesus, conhecemos o Evangelho, fomos ensinados,
desde cedo, sobre quem Deus é, quem nós somos e qual é o caminho da salvação. Se aqueles que nunca ouviram são indesculpáveis diante de Deus, quanto mais nós, que recebemos tanto conhecimento e tanta luz. Paulo deixa claro: todos têm algum conhecimento de Deus, nenhum nasce ateu. Ser ateu, agnóstico ou simplesmente viver como se Deus não existisse é fruto de uma decisão do coração. A natureza foi afetada pelo pecado, sim, mas não a ponto de apagar totalmente a consciência de que há um Deus bom, santo e justo. Esse conhecimento, porém, é rejeitado, sufocado e trocado por outras coisas, como veremos a seguir. Ainda no versículo 21, Paulo mostra o que os homens deveriam ter feito com esse conhecimento de Deus e o que, na prática, fizeram. Ele diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Duas atitudes seriam o mínimo esperado. Primeiro, glorificar a Deus. Mesmo sem conhecer todos os detalhes, o ser humano poderia olhar para a criação e dizer: eu não sei o nome de quem fez tudo isso, não entendo tudo sobre ele, mas é evidente que o mundo não surgiu do nada. Há um poder eterno por trás de tudo. A matéria não produz a si mesma, o acaso não gera ordem. Deve haver um Criador. Essa percepção deveria levar o ser humano a se curvar diante desse Deus, a reconhecer sua grandeza e a honrá-lo. Segundo, os homens deveriam dar graças a Deus. Deveriam reconhecer que a vida, o alimento, a saúde, o sustento, as estações do ano, a chuva, as colheitas e tudo o que desfrutam vem das mãos generosas de um Deus cuidador. Ele abre a sua mão e supre a criação. O coração humano deveria ser cheio de gratidão e dependência. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de glorificar e agradecer, a humanidade seguiu em outra direção. Paulo descreve, a partir do final do versículo 21 até o versículo 23, um processo de abandono de Deus em 4 etapas. A primeira etapa é: tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Isso não significa que raciocinar é errado. Deus nos deu a razão justamente para investigarmos a criação, compreendermos o mundo e reconhecermos por meio dela a sua sabedoria e poder. O problema não é o uso da razão, mas o racionalismo, quando a razão é colocada no trono, como se fosse a medida de todas as coisas e como se pudesse explicar tudo sem Deus. Quando o homem começa a pensar sem levar Deus em consideração, ele perde o referencial. Passa a achar que sozinho conseguirá explicar a origem da vida, o sentido da existência, o propósito do universo. Mas longe de Deus, esses raciocínios se tornam vazios, inúteis, não chegam às respostas finais e não conduzem ao conhecimento verdadeiro do Criador. É disso que Paulo está falando. Pensamentos que parecem profundos, mas que, afastados de Deus, se tornam fúteis e sem direção. Depois que o homem rejeita Deus como referencial do seu pensamento, vem a segunda etapa do processo. Obscureceu-se o seu coração insensato. A figura é muito clara. Nós não temos luz em nós mesmos. A luz vem de fora. Se as luzes se apagam, ficamos em trevas. Quando alguém rejeita aquele que é a luz do mundo, o coração fica escuro, confuso, sem rumo. A pessoa já não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, nem consegue discernir claramente o certo do errado. Isso descreve bem o estado do mundo hoje. Relativismo, confusão moral, pilares desmoronando, ausência de certezas. Sem Deus, o coração entra num labirinto de sombras e perde a referência da verdade. A terceira etapa aparece no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui está a ironia trágica. O ser humano se julga mais inteligente justamente quando se afasta de Deus. Ele se considera autônomo, sofisticado, moderno, superior. Mas aos olhos de Deus, está caminhando para a loucura espiritual. Pode ter muitos diplomas, títulos acadêmicos, prestígio intelectual. Mas, se não conhece o Senhor, continua perdido, enganado quanto a si mesmo e incapaz de diagnosticar sua verdadeira condição.
A verdadeira sabedoria começa com o conhecimento de Deus. Sem isso, todo saber vai se tornando desequilibrado, parcial e muitas vezes destrutivo. Por fim, vem a quarta etapa, no versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O ser humano rejeita o Deus vivo, mas não consegue viver sem deuses. Ele foi criado para adorar e sempre estará diante de algum altar. Se não adora o Deus verdadeiro, fabricará ídolos para colocar no lugar de Deus. No mundo antigo, isso se expressava em imagens de homens divinizados, animais, astros, elementos da natureza. Hoje, continua se manifestando na adoração do dinheiro, do prazer, do sucesso, da própria criação, às vezes até com roupagem espiritual ou científica. A troca é trágica. Abandonam o Deus glorioso para adorar aquilo que é corruptível, passageiro e mortal. Em vez de se prostrarem diante do Criador, prostram-se diante da criatura. Embora Paulo tivesse em mente, primeiramente, o mundo pagão do seu tempo, essa descrição é também um espelho do meu coração e do seu. Todo crente carrega dentro de si um ateu, uma tendência constante de viver como se Deus não existisse, de buscar autonomia, de seguir seus próprios caminhos, de substituir Deus por outros senhores. Por isso, não podemos baixar a guarda um só instante. Se relaxarmos, essa inclinação levanta a cabeça, e sem perceber começamos a pensar, sentir e agir como se Deus fosse distante, pequeno ou irrelevante. Há muitas pessoas que confessam a Deus com os lábios, frequentam igreja, conhecem a linguagem religiosa, mas na prática vivem como se ele não existisse. Esse é o pior tipo de ateísmo. O ateísmo prático de quem fala de Deus, mas o nega pelas obras, pelas escolhas e pelo estilo de vida. Diante desse quadro, a única resposta não é tentar dar um jeitinho em nós mesmos, nem fazer pequenas reformas morais. O que precisamos não é de um band-aid espiritual, mas de ressurreição. Precisamos de uma mudança profunda, radical, que só Deus pode operar em nós por meio do Evangelho de Jesus Cristo. É no Evangelho que Deus interrompe esse processo de degeneração mental e espiritual. Por meio de Cristo, Ele nos dá uma nova mente, um novo coração, uma nova visão de mundo. Passamos a enxergar a realidade a partir de Deus e da Sua palavra, a reconhecer nosso pecado, nossa idolatria, nossa rebeldia e a nos curvar diante dele em arrependimento e fé. Que essa mensagem leve você a olhar com sinceridade para dentro de si, a reconhecer onde tem rejeitado Deus na prática e a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos para o verdadeiro estado do meu coração. Salva-me de mim mesmo, dá-me uma nova mente e um novo coração em Cristo. Que Deus, em sua graça, nos conceda arrependimento, fé e transformação. Que no Evangelho do seu Filho encontremos perdão, paz, restauração e uma vida nova que aponta para a eternidade. Amém.